Olá, pessoal! Estamos aí novamente na nossa formação continuada na fé católica, no nosso módulo básico Sacramentos. Meu nome é Valdir. Estaremos iniciando esse módulo aqui, pedindo que o nosso Senhor abra nossa mente, abra nosso coração, para que possamos mergulhar nos mistérios da nossa fé católica. Estaremos reunidos aqui em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre os sacramentos da iniciação cristã. Nós falamos já sobre o batismo e agora nós vamos falar sobre o crisma. Olha aí, o crisma. O batismo é a nossa porta de entrada para os outros sacramentos. E o crisma, ele é a confirmação na nossa fé, ok? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. O crisma, ele é um selo colocado em nós. Da mesma forma que o batismo imprime caráter indelével, o crisma também. E o crisma é a vinda do Espírito Santo, a imposição do Espírito Santo sobre todos nós. Agora nós vamos dar uma olhadinha sobre como o Espírito Santo ele veio agindo no Antigo Testamento. Vamos lá? Nós vamos ver a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, com o episódio de Sansão, em Juízes 13, versículo 24 e seguinte, que diz assim: Ela deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mahaneh-dan, entre Soreia e o Estaol. Aí tem um episódio muito legal aqui no capítulo 14, versículo 6, que eu vou deixar por conta de vocês, tá bom? Lá em Juízes 6, versículo 34, nós vemos como que é a ação do Espírito Santo em Gedeão. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiaser para que o seguissem. Agora vamos ver aqui em Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 11, no 6, eu vou ler só o 6 para vocês entenderem aqui, ó. Ouvindo isso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul e ele encolerizou-se. Aí depois ele vai relatando o que Saul fez. Então vocês em casa aí peguem a Bíblia, deem uma olhadinha, ok? Vamos ver agora a ação do Espírito Santo em Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos, e a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Então, meus irmãos, eu separei esses episódios porque senão eu ia ficar elencando muitos outros, né? Mas dá para perceber aqui como que o Espírito Santo age. A diferença principal é que no Antigo Testamento o Espírito Santo vem, faz a assunção, cumpre a missão e retorna. Diferente no Novo Testamento, quando ele vem lá em Atos dos Apóstolos, né, que tem o Pentecostes e o Espírito Santo permanece conosco. Guardem isso porque lá na frente nós vamos falar novamente. Olho aqui de novo. Vou falar para vocês agora sobre o rito do crisma. Como vocês podem ver aqui, ó, o bispo está impondo as mãos e ele está falando a seguinte frase: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Então, o rito do crisma ele envolve, entre outras coisas, a unção do óleo e a imposição da mão. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Dando continuidade, nós vamos falar sobre a simbologia do crisma, que é a unção e a imposição das mãos. Vamos lá para o nosso próximo slide. Em Êxodo 29, versículo 7, diz assim: tomarás o óleo de unção e o ungirás derramando sobre a cabeça. E lá em Êxodo 29, 21, que eu não coloquei ali, vocês procurem, está escrito assim: aspergirás Arão e suas vestes, e igualmente os seus filhos e suas vestes, com o sangue derramado do altar e com o óleo de unção.
Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Então vejam que a unção ela já vem desde o Antigo Testamento, e com o crisma nós damos continuidade a essa tradição utilizando os elementos da fé judaica. Vamos lá? Aqui na imposição das mãos é uma simbologia muito importante, porque além do símbolo, ela é muito importante para a nossa fé. Desde o Antigo Testamento é comum a imposição das mãos para a questão da fé. Por exemplo, quando o bispo impõe as mãos lá no catecúmeno e diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, ele está transmitindo o Espírito Santo por suas mãos. E quando vem um filho nosso, fala assim: bênção, Pai, e nós fazemos o sinal da cruz em sua testa, impondo as nossas mãos, nós estamos abençoando, nós estamos também ungindo, é uma bênção, né? Uma bendição. Nós estamos bendizendo o nosso filho, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a imposição das mãos ela é muito importante no nosso rito, na nossa fé. Então, muita gente questiona, mas tem que impor as mãos? Tem, ué. Se você não quer impor as mãos, você acha isso esquisito, então vai para outro lugar que não faça, né? Então, a imposição das mãos, ela faz parte do ritual e ela é acompanhada desde o Antigo Testamento. Vou citar agora aqui alguns exemplos. Aqui, no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 48, do versículo 13 e seguinte, diz a palavra do Senhor: tomou depois os dois, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel e fê-los aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos, porque Manassés era primogênito. Um outro exemplo aqui é em Números, olha aqui, Números capítulo 8, versículo 10, que diz o seguinte: mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Vamos ver aqui no próximo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. E a palavra do Senhor diz assim: os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Estão vendo aí? Mais um exemplo. Vamos agora aqui para o nosso próximo exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 8. E a palavra do Senhor diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens.
Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui, em Gênesis, Números e em Atos dos Apóstolos, como que é importante a imposição das mãos para a vinda do Espírito Santo, para a unção, para que aquela pessoa seja abençoada para a missão. Então, essa simbologia que eu coloquei aqui, né? Simbologia, o símbolo, a capacidade do homem de conseguir concentrar vários significados em um gesto, ele é feito também na imposição das mãos. E é muito importante que isso faça parte da nossa rotina. A bênção, a bendição, bendizer, a imposição das mãos, ela significa também o envio, tudo bem? Se lá nas próximas aulas, quando estivermos falando sobre a ordem, eu vou falar para vocês, né? Os padres, quando eles são ordenados, as mãos deles são abençoadas, porque elas são abençoadas para o serviço. Então é muito importante a bênção nas mãos. As bênçãos das mãos dos padres são abençoadas para que elas possam nos abençoar. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo slide.